Voto impresso. Nesse vídeo você vai entender tudo sobre o voto impresso. Umas notícias que ganharam muita repercussão na mídia após as supostas fraudes nas eleições dos Estados Unidos e agora nas últimas eleições de 2020, no qual o sistema, segundo o TSE, apresentou falhas e demorou para emitir aí o resultado das eleições. Então nós vamos debater um pouco sobre o assunto, porque eu acredito que muita gente ainda não sabe o que é o voto impresso ou como ele funcionaria, ou deveria estar. Eu sou o Thiago Nunes, sou advogado, quero pedir para você curta o meu canal, se inscreva, deixe seu like, me siga nas redes sociais, os links estão aqui todos na descrição. Toda essa notícia que envolve voto impresso sempre repercute em torno ou está repercutindo em torno do presidente Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, na reforma eleitoral de 2015, ele que foi o deputado, então deputado na época, responsável para implantar esse projeto, essa lei que foi aprovada, que seria o voto impresso. Posteriormente, ela já deveria ter sido aplicada em 2018, mas o STF suspendeu essa medida, não aplicando em 2018, sobre o argumento que não teria uma estrutura e nem dinheiro para implementar o voto impresso. Mas, voltando, o que é o voto impresso? Eu vejo muitas reportagens nos jornais, o ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, deu uma opinião dizendo que é um retrocesso voltarmos ao voto impresso. E quero lembrar a vocês que o Brasil nunca teve voto impresso. Impresso, estamos falando de impressora. A gente teve voto de cédula, que desde 1996 não é aplicado mais integralmente, né? É feito a urna eletrônica. Eventualmente, esporadicamente, em uma outra sessão, que não é possível substituir um tempo hábil a urna eletrônica, é utilizado ainda a cédula, mas desde 1996 a gente não tem mais cédula. Mas o voto impresso nunca teve no Brasil. Deveria ter tido em 2018, deveria ter tido e agora em 2020, mas a gente nunca teve. E eu vou explicar para vocês por que a gente nunca teve, porque eu vou explicar o conceito de como funciona. Como isso deveria estar funcionando. Pois bem, todos conhecem a urna eletrônica, você vai lá, você vota ali na sua cabininha, você vota lá número tal. Na última eleição agora foi para vereador, né? Você votou primeiro para vereador, depois você votou para prefeito. Se houvesse um sistema de voto impresso, o que ia ser de diferente? Você ia chegar na urna eletrônica, você ia digitar o número do vereador e iria apertar confirma. Depois você iria digitar o número do prefeito e iria apertar confirma. Do lado deveria ter uma impressora fechada, o eleitor não teria acesso a essa impressora. Ela iria imprimir igual um cartão de crédito. Quando você passa o cartão de crédito, não sai um comprovante que você votou? Seria basicamente isso. Iria sair um comprovante com os seus candidatos. E você iria visualizar, lógico, ia ter um problema na questão das pessoas cegas, né? Elas não iam poder confirmar, mas, enfim, seriam poucos casos. Você iria confirmar, ia visualizar a impressora, ela imprimia aquela votação e você iria apertar confirma de novo. Apertando confirma, ela ia jogar sozinho, o eleitor não vai ter acesso a isso. A lei é bem clara que o eleitor não tem acesso a esse voto impresso. Ela iria jogar dentro da urna, uma urna física. E daí nós teríamos mais uma medida de contagem. Iríamos ter a contagem que ocorre hoje eletrônica, a contagem que ocorre através da BU, boletim de urna, e teríamos uma terceira contagem que seria esse físico.
Então, isso que é o voto impresso. O Brasil nunca teve voto impresso. Muitas autoridades, muitos jornais estão falando que o voto impresso é um retrocesso, que a gente voltaria ao videocassete e assim, a gente nunca teve voto impresso. Eu gosto de lembrar o argumento mais plausível a favor desse voto impresso é auditoria do voto. Você não pode... O ato de votar, ele é secreto, sigiloso, e é assim, democracia exige isso, tem que ser assim mesmo. Mas o ato de você auditar aquele voto não pode ser secreto. E esse é um método de você auditar fisicamente. Existe o auditável eletronicamente, muita gente questiona, mas esse método seria mais um auditável. É muito interessante uma jurisprudência que eu vi do Tribunal da Alemanha e que eles entenderam uma coisa muito legal. Que assim, todo cidadão tem o direito de fiscalizar a votação. E sendo a votação exclusivamente eletrônica, será que todo cidadão tem a capacidade de fiscalizar? Acredito que não, né? Muito interessante essa abordagem deles, da Suprema Corte da Alemanha. Então eles entenderam que qualquer medida eletrônica que vise o voto, exclusivamente eletrônica, seria inconstitucional. Porque eu, por exemplo, eu não entendo pouco de eletrônica. Eu não tenho condições de fiscalizar a urna eletrônica, mas eu tenho condições de fiscalizar uma urna impressa, que estaria ali um voto impresso. Então, isso bem interessante. E os argumentos contrários ao voto impresso é basicamente esses que eu falei, que se queria um retorno ao videocassete, que não me parece ser muito plausível essa opinião. Contudo, há argumentos no sentido de que o custo seria muito alto. Cerca aí de 2 bilhões de reais. Bom, qual é o preço da democracia? O preço de você ter Se a gente for partir para um princípio, vamos cortar os auxílios terno dos funcionários da Justiça Eleitoral. Quem sabe, será que em 1 ano, 2 anos, sem auxílio terno, a gente não consegue pagar essas impressoras? E para contornar isso também tem um argumento muito plausível, que é o seguinte: não precisa colocar voto impresso em todas as urnas. Coloque em algumas. Você pega uma cidade que tem 50 seções. Você bota 5, 6, uma em cada bairro. Não seria algo plausível? Para você apenas, daí você vê o seguinte: urna A, o candidato X levou 1.000 votos. Nas urnas que tem voto impresso, ele levou 30 votos. Seria algo para se discutir, seria algo... Agora, se ele leva 500 votos na urna que está impressa, 1.000 votos na urna que não está impressa, me parece que bem tranquilo, né? Então, isso a gente pode concluir a partir de hoje, porque hoje não existe, é muito raro mesmo acontecer essa disparidade enorme. Por exemplo, uma cidade com 100 mil habitantes, pegar um exemplo aqui, você tem um candidato que em uma sessão ele leva lá 2.000 votos e na outra sessão não leva nenhum, muito difícil. Então, vendo o histórico das eleições, essas condições, esse argumento de econômico não cabe também. E por último, eu queria deixar um questionamento. Qual o argumento para não se cumprir a lei? A opinião de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Parece que não. Qual é o argumento para não se cumprir a lei? A lei do voto impresso é ruim ou é boa? Não sei. Não me interessa saber se ela é ruim ou se ela é boa, porque ela não me perguntou se ela é ruim ou se ela é boa. A lei passou por todos os trâmites legislativos, todos os trâmites exigidos pela Constituição, e ela foi aprovada e tem que ser aplicada. Ela é algo que fere a democracia? Fere? Me parece que não. Parece que ela vai auxiliar, vai contribuir mais
para a gente auditar as urnas eletrônicas, então ela só vem a beneficiar. Então esse argumento não cabe. Eles dizem que, outro argumento, né, que o voto poderá deixar de ser sigiloso, mas como eu falei para vocês, o eleitor não tem acesso, a lei deixa bem claro que o eleitor não tem acesso a esse voto impresso. Esse voto impresso vai sair da urna, o eleitor vai conferir e ele vai cair numa urna física que o eleitor não vai ter acesso a nada. Vai ter o acesso visual, mas vai ter um problema com o pessoal cego, mas vai ser poucos casos. E também o cego ele pode ir acompanhado de alguém, né? Então, em tese, alguns não vão, outros vão, então não seria a totalidade também. Ok, pessoal, esse é o meu recadinho que eu tenho para hoje. Deixa aí no comentário, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esse assunto, porque eu vejo que as pessoas estão confundindo voto impresso com voto em cédula, e não é isso, ok? Forte abraço, deixe seu like, seu comentário, e se encontramos no próximo vídeo.